Boa noite. Tô aqui, viu, gente? Tá bom. Oi, Cristina. Oi, boa noite. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Josilma? Tudo bem? E você? Tudo! Deixa eu ver, aparecia. Agora aparecia. Eu não estava aparecendo aqui para mim. Ah, para mim você estava. Eu que tô com receio de hoje, que é tudo meio instável. Não, mas tá bom, tá ótimo. Não sei se a internet ou meu computador tem alguma coisa lenta. Passei o dia aqui hoje sofrendo. Sofrendo, né? Oi, Val. Boa Oi, noite Elis. a todos. Boa Oi, noite, Val. Oi. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo. Vocês estão tudo boazinha? Graças a Deus. Graças a Deus também, tudo certo. Cris tá chique com esse lenço no pescoço. Uau! Depois da última reunião, né? Depois da última reunião, tem Muito bem. Corte Boa para a noite, Cláudia. pessoal. Fazer esse corte para a Cláudia. eu vou mandar para ela lá, falar, olha, aplicando. Peraí, deixa eu até fixar você aqui já, peraí. Pra gente poder. Aplicando o que eu aprendi na aula. Exatamente. Isso é o que se chama de uma aluna de qualidade. Aplicada. Aplicando aqui, ó, tá tudo bem. Faz a pose aí que eu vou printar. Isso. Não, põe a mão no lencinho assim, para mostrar. Pra mostrar o lencinho. Isso, aí depois você faz outra. Aí, deixa eu ver ali se saiu. Ai, que legal, já vou mandar para ela. Ficou legal. A luz não tá atrapalhando, que a luz me deixa sem, só com o dente, né, aparecendo. Ah, não olhei muito esse detalhe também, não. Deixa eu só ver. Deixa eu mandar para ela, só para ela. Opa. Aplicando aqui já. Ficou ótimo. Obrigada. Ficou muito legal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Lisa. noite. Oi, Miriam. Boa noite, Oi. Boa noite. Oi. Vocês já estão sentindo em casa com todo mundo? Quando um não vem, vocês já sentem falta? Eu Sim. sinto. Ai, que bonitinho. A gente sente. Sente falta. Semana passada eu senti falta da Josilma, que ela não veio. Mas eu tô aqui. Que bom. Ela tá enrolada na toalha ainda. Ó, mas já estamos. Miriam Célia, como que você tá, Miriam? Fiquei até com receio que você não vinha. Tô melhor, né? Tá Tô tomando melhor? meus remedinhos, né? Você tá aqui na cama, né? Tá mais maciozinho, porque se você tá na cadeira, vai machucar um pouquinho, né? Ai, Miriam Você não sofreu tá um muito acidentezinho acalmada. de trabalho hoje, oremos por ela. Puxa vida. Meu Já que popozinho. passa. Parece tá assim, todinho meu popô, uma bolha de sangue, assim, né? Bem Ai, palmado. nossa. Tá bem. Chega, tá ficando, já é roxo, azul, sei lá, preto, sangue Ai, meu formado. Deus. Mas é Livramento assim. de Deus, né? É. Mas é assim, a gente tem que aceitar, né? Se cuidar. Foi um livramento mesmo, porque quando não espera, você bota o pé na trepa, você escorrega de 6 andarzinhos até embaixo, segurando com o corpo. E mais que eu tentava segurar com uma mão, parecia assim, sabão, não tinha como, por causa do meu corpinho, né, que é cheinho, não tinha como não. Aí eu tive que virar assim, um pouco de lado, mesmo assim, tentando segurar, foi as pancadas todinha em cada degrauzinho na ponta, naquela pontinha, aí foi batendo o meu popô, né? Deus, você foi no médico? Fui hoje de manhã. Isso aconteceu hoje de manhã, já fui. 8 horas da Tá tudo manhã, já estava certo. lá no médico. Aí ele examinou tudo, não quebrou nada, glórias a Deus, mas a mulher se assustou. Porque Imagina. foi na minha popô e passando para a perna, né, embaixo. Mas tô tomando os Difícil. remédios muito forte, mas eu creio que 2, 3 dias eu acho que vai melhorar. Vai sim. Então vamos lá. Vamos lá. Então, hoje é o dia que a gente vai fazer um exercício que já desde a segunda aula já gerou ansiedade em vocês. Aí algumas pessoas vieram no meu privado querendo já compartilhar a resposta. Eu falei, não, calma, não quero saber ainda não.
Não vou dizer quem foi, não vou dizer quem são as ansiosas. Brincadeira. A verdade é que a gente também até gostaria de saber, sempre em detalhes, né? O que é que vocês respondem, como foi fazer o exercício, mas aí vocês vão de concordar, né, que é tanta demanda, é tanta coisa, que a gente tem que ser bem seletivo na nossa rotina. E então hoje a gente vai fazer isso hoje é praticamente um retrospecto de tudo e fechar em um exercício chave. E hoje eu quero que a gente vai ouvir vocês bastantão. Então, a gente vai revisar lá o primeiro exercício, ainda da aula inaugural. Não era um exercício, não foi dito a vocês que era um exercício, a gente estava conversando, mas aquelas 2 perguntas que a gente fez para vocês, elas revelam quem vocês querem ser. Então, a gente sugeriu que vocês escolhessem um animal e depois que vocês estabelecessem uma meta. Então, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês novamente, olhem aí para o material de vocês, o que é que vocês colocaram, e aí vocês lembram do animal que vocês colocaram, e depois, possivelmente, alguém foi lá, fez pesquisa, foi buscar para ver se tinha sentido, não tinha sentido. Mas agora eu quero que vocês, de uma maneira bem objetiva, agora retomem o exercício compartilhando mais uma vez o animal e a meta, mas de maneira bem objetiva mesmo, e dizendo assim, o que é que vocês assimilaram depois disso, se vocês repensaram a meta, né, na verdade não é a meta, né, o objetivo. Então, arquétipo, animal, mais o objetivo. Então, compartilhem com a gente novamente, só não contem história, tá? Então respondam só assim, eu tinha escolhido a abelha, depois eu investiguei ou não investiguei, ou a experiência que você teve depois de ficar pensando nessa escolha que você fez, e também na escolha do objetivo que você fez. A gente quer mesmo que vocês deem aí, contem da experiência de vocês. E aí, gente, eu acho que fica bacana eu ir chamando em ordem alfabética, porque daí fica mais fácil de não ter tumulto aqui, né? Então porque aqui para mim no Meet já fica em ordem alfabética, então fica bem legal. Então começamos com a Cristina. Vamos lá, Cris, conta pra gente. O seu caso não foi um animal, né? Foi um elemento da natureza. Sim, eu escolhi a onda do mar, porque eu vejo a força que ela tem e o fato de estar sempre mudando, mas nunca parar, nunca desistir, né? Então, independente do tempo, da circunstância, do horário, ela não para, ela sempre está em movimento. Então, para mim, eu me identifico porque eu creio, eu acredito assim que eu vivo um pouco dessa maneira, né? De não parar. Vou tentar de novo, né? Mas o curso aqui está me ajudando muito porque uma coisa que eu parei foi de comprar curso. Que daí agora eu não estou mais comprando curso, porque eu comprei vários para tentar me encontrar ali, parecia uma ondinha do mar mesmo. Vinha um curso, vinha outro, vinha curso, vinha outro, e agora eu até esses dias, né, teve uma oportunidade de comprar um outro, que era uma continuidade de um que eu já estava, e eu falei, não vou comprar, porque eu vou pensar melhor, refletir no que realmente eu quero. Ótimo. Essa onda do mar. E o seu objetivo? Refletiu sobre ele, repensou ele, como que foi? Seu objetivo foi... eu tô tentando achar aqui. O seu objetivo foi gravar um vídeo por semana e conquistar mais 2 clientes em 30 dias, para você... Eu fiz o vídeo, mas eu não postei. Ainda não, tudo bem, tudo bem. O que te impediu de postar? Então, não, insegurança, talvez. Insegurança. Mas insegurança em relação à sua imagem ou ao que você estava falando? Tem pequenas coisas que me atrapalham um pouco, que eu vou ser bem sincera, talvez eu andei repensando
que eu preciso de uns aparelhos, de algumas coisas para ajudar no som, barulho. Barulho me incomoda um pouco. Por exemplo, eu gravei um vídeo, achei depois de 15, né? 15, fiz 15, um ficou bom. Aí nesse a moto passou, o cachorro latiu e não sei o que aconteceu. E eu achei que isso já me travou um pouquinho. Eu não quis passar esse vídeo, colocar no Instagram. Porém, a contrapartida, eu estou muito feliz que eu atingi os 2 clientes que eu queria. Olha aí, em menos de 30 dias, né? Porque nós estamos na 3ª semana. Yes. Parabéns! Muito feliz. Isso me deu muita força até para fazer mais alguns vídeos, mas ainda não postei. Não postei. Arrasou! Mas eu chego lá. Que ótimo, obrigada, Cris. Elis, sua vez. Vamos lá. Qual foi o seu bichinho, o seu arquétipo, e qual foi o objetivo que você escolheu? Eu tenho ele aí, vamos ver se você lembra. Eu tenho ele aqui. Não, eu tô procurando aqui, tô mais perdida. Então tá bom. Mas você lembra do bichinho? Eu lembro que eu escolhi uma águia. Ótimo, escolheu a águia e aí você colocou como objetivo abandonar o medo de aparecer e de fazer vídeos. E a meta é gravar e publicar 2 vídeos por semana e fazer lives. Mas você não colocou um tempo. Foi mais um desejo, né, mesmo assim, não teve... O que você vê que você avançou em relação ao teu olhar sobre esse desafio? Como você se sente em relação a esse desafio? Considerando os exercícios posteriores que a gente fez, você acha que dentro de você teve algum avanço, algum destravar? Eu acho que não. Ainda não? Mesmo jeito. Ainda não? Tudo bem. Inclusive, a Cris me pediu para avaliar o vídeo dela, eu não consegui nem abrir. A Elis também pediu para eu dar uma olhada no vídeo, eu falei, não consigo nem abrir, porque, né, senão mistura as coisas, eu não consegui, mas foi bom que vocês mandaram, tá ali, tá? Mas pensa melhor um pouquinho, Elis. Você, pelo menos, mandou o vídeo para eu ver. Não, mas aquele vídeo lá faz muito tempo que eu gravei. Mas você mandar o vídeo para outra pessoa não significa um avanço? Você se colocar à prova de ser olhada? Pode ser que sim. E em relação ao feedback que eu te dei na sua sessão de análise do Instagram, o que você achou? Como você se sentiu? Eu me surpreendi. De verdade. Eu me surpreendi, porque eu não imaginei que... Para mim foi uma nota muito alta. Porque se dentro de mim nada é bom. Ainda não é bom. Ainda não se aprova. Eu até vou sugerir para vocês, a gente até fazer esse exercício aqui. Ó. Quando vocês forem dizer de algo que vocês ainda não alcançaram, podem colocar, ó, ainda não, estou em processo. E vamos ver, vamos colocar isso na maquininha de melhoria aí. Eu vou mandar, inclusive, um vídeo que está no Instagram da Elis. Depois eu quero que vocês olhem o vídeo da Elis. Posso, Elis? Tá no seu Instagram, é público, né? Posso compartilhar, né? Pode, porque eu tô com vergonha já. Eu gostaria que vocês olhassem, assistissem. Eu vi depois... o vídeo que ela me mandou, tá? Eu vi, Elis, eu vi. Você viu, né, Val? Vi sim. O que você achou, Val? A Elis, quando ela tá na frente da câmera, ela se transforma, né? E ela flui. E acho que só ela que não enxerga isso ainda. E o mundo inteiro pode te aprovar, Elis. Enquanto você não se aprovar, o resultado vai continuar sendo ruim. Vou continuar aqui, né? Você precisa começar a se ver para se aprovar. Exatamente. Aí eu quero dizer só um detalhe, tá? Se hoje você não se aprova, a gente entende que lá na infância você não foi aprovada, né? Não foi. E aí hoje você continua repetindo mais do mesmo com você mesmo, isso é cruel, né? Ainda continua criancinha, ainda que não cresce essa mulher, meu Deus do céu. Continuava, está em evolução. Você está na minha agenda, Elis. Oi? Você está na minha agenda, está na minha lista. Me aguarde. Mas, Elis, a criança,
ainda está presente, mas uma coisa que não está mais, e quando eu chamei ela disso, gente, ela levou um susto. É a cabocla. Ah, sim. A cabocla não está, gente, se vocês virem o vídeo da Elis, tô tentando achar o link aqui. Se vocês virem o vídeo da Elis, ela parece uma doutora falando. Ai, Vocês vão ver nossa. como o sotaque muda, a presença muda, a altivez que ela fica, assim, sabe? E ela faz uma coisa rara que muita gente tem que treinar. Ela olha direto para a câmera. Tá bom. Tá. Ela tem uma presença de cena forte e natural. Não parece que ela tá fazendo um personagem, sabe? Eu não achei aqui, mas fuçem lá no Instagram dela, ela tem poucos vídeos, não tem tantos, entrem nos rios ali que vocês vão achar. Os vídeos dela, vocês vão, aí depois vocês vêm e me digam se a percepção é só minha e da Val ou foi de vocês também. Eusita, qual foi seu arquétipo e o seu objetivo? Olá, boa noite para todas. Boa noite. O meu arquétipo foi a águia. Uhum, Confesso que eu ainda estou borboleta, uhum, saí do casulo, e quero me tornar essa águia aí com a visão aguçada e sempre renovando quando necessário. E o uhum, meu objetivo foi ter o infoproduto circulando, né, gerando renda, uhum. e também está posicionada em criar uma marca. Lá eu citei só duas coisas, no caso, que foi o infoproduto, na verdade, citei só isso, mas eu fiz uma listinha maior. Oba, coisa boa aí, ó, levou a tarefinha para casa e ampliou, perfeito. E como que você se sente hoje olhando para esses objetivos? Você percebe que depois dessas aulas teve um destravar, teve um avanço em você, você conseguiu pelo menos sentar e se dedicar a olhar para esse objetivo, a pensar sobre ele, a pensar em maneiras de alcançar? Com certeza. Então, na verdade, reassisti, reescrevi todas as aulas e fiz muita meditação, muita avaliação. Estou definindo aqui alguns objetivos de posicionamento mesmo. Uhum, Tive muita percepção. Então, eu evoluí, com certeza. Estou uhum. muito feliz e tenho certeza que o lançamento, aliás, nas lives, né? Um pouco ansiosa aí para ver o conteúdo, vi o livro lá, mas ansiosa para começar a divulgar, postar, mas ainda me segurando para fazer da forma certa. Ótimo, ótimo. Maravilha. A próxima é a Josilma. Josilma, você está pronta? Ué, tô aqui comendo com a boca cheia. Peraí. Quer pular e vem depois? Ah, pode É, ser. Eu pula tô ela. mastigando aqui com a boca cheia. Pula ela, A depois ela- generosa estava e ela saiu. Val, você dá um oi para ela, ver o que aconteceu? Seria ela antes da Josilma, mas aí ela saiu? Eu não... Quer falar, Josilma, ou deixamos a Elizabeth? Não, podemos ir. Então tá. O meu foi uma borboleta no exercício. O objetivo era gravar o vídeo. Eu cheguei a gravar, mas não para postar, né? Não postei. É aquele problema da imagem. É o tal do cabelo. O que mais me prejudica, sabe? Uhum, É isso aqui, ó. uhum, Só que eu fiz uma outra coisa, porque na TRG nós falamos assim que toda emoção ela tem uma lógica. Então eu quis descobrir a fundo o que é que me prejudica tanto, sabe? Para me gravar, para me falar, para me... E aí eu recorri a minha terapeuta ermita e me surpreendeu muito, porque algo assim que eu nem lembrava, sabe? uhum. E aí nós fomos analisando alguns fatos, então, assim, achei, assim, vamos dizer, a raiz, né? E essa semana que vem a gente ainda vai trabalhar mais um pouco isso. Que ótimo.
Então, foi descoberto que tudo que eu tenho que fazer, que é para mim, né, o que é para mim desfrutar, sempre acontece uma coisa ruim antes. Sempre está ligado, assim, o evento, eu estou ligado na família, tá? Uhum, Numa responsabilidade ali. Então, sempre tem esses impactos. uhum, Então, inclusive, nos últimos eventos que eu participei, foi assim. A viagem que eu fiz na Europa, eu quase morri, uhum, perdi. Para ir Juiz de Fora também teve um problema para ir. Para ir em Mangaratiba teve também. Só que assim, eu não desisti do plano. uhum, E eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa nesse também. uhum. Tá? Eu já estou sentindo, mas assim, vou fazer igual no Mangaratiba, seguir o plano. Tá preparada para o que daí vier. Exercitar a fé. Uhum, Né? uhum. Ótimo. Elizabeth, gostaria de falar agora? Pode ser? Uhum. E aí, você escolheu, relembre seu animal e seu objetivo. Então, eu escolhi a Fênix, que eu acredito muito que eu tenho muita semelhança com ela, porque eu me sinto alguém que ressurgiu das cinzas Uhum, e passei a trilhar um caminho que eu nunca imaginei que eu teria condições nem capacidade para isso. Então, eu me sinto assim. E a conquista é saber aumentar o preço das minhas sessões. Só que à medida que eu vou pensando nesse objetivo, eu vou observando a necessidade ao meu redor. E aí eu entendo para que eu escolhi essa profissão. Eu escolhi essa profissão em primeiro lugar porque eu me senti saindo de um buraco. Eu me uhum, senti saindo das cinzas. E eu fico observando pessoas que não têm condição financeira de querer, sabe, de sair poder também. investir, né? Uhum, Exatamente. Então, eu acabo me submetendo a preços que eu já vi a turma comentar, né, que são preços, inclusive alguém falou, poxa, mas ainda tem sessões no preço X? E eu pensei, com certeza, as minhas sessões são no preço X. Por quê? Porque eu trabalho com muitas pessoas que não têm condição de pagar, entendeu? uhum, E eu vejo uma evolução muito grande nessas pessoas. Hoje mesmo eu tive uma sessão com uma pessoa de IRC, e ela disse para mim que ela foi em psiquiatra, ela foi em psicólogo, ela faz terapia e ela toma remédio controlado. E ela nunca teve uma evolução, que já tem cerca de um mês que ela está comigo, e tem um mês que ela não toma mais remédio, ela não sente mais ansiedade, e ela não se sente mais, como que diz assim, como se ela tivesse presa contra a parede. Ela uhum, disse, Elizabeth, eu me sinto uma pessoa livre. E eu olhei nos olhos dela e eu fiquei pensando, mesmo através da câmera, você percebe um outro olhar. uhum. Então, eu quero sim aumentar o preço das minhas sessões, mas eu estou tranquila, porque eu tenho uma segunda opção, que é o meu ateliê, e eu Uhum, vou continuar, por enquanto, meu objetivo ainda está um pouquinho distante, uhum, porque eu estou uhum, muito feliz com o que eu estou conseguindo. uhum. Exatamente, maravilha. A gente não vai voltar no tema de precificação, mas depois lá na frente a gente vai falar de novo, só para a gente conseguir fechar, todo mundo compartilhar. A Generosa voltou? Ela voltou e saiu de novo? Vamos lá, Miriam, seu bichinho e seu objetivo. A questão da generosa deve ser a internet, porque eu mandei É, mensagem e não chegou para ela. uhum. E ela acabou de entrar aqui e já saiu de novo. Miriam Célia, seu bichinho e seu objetivo. Eu acho que eu escolhi a borboleta, né? Isso. Uhum. Colorida. Colorida, bem colorida. Bem colorida. Sabe, eu tô me sentindo assim, muito diferente. Uhum. Antes eu não conseguia dizer não. Uhum. Por as pessoas colocavam muita coisa assim de mim, olha, vai ter emissão assim, é tanto, vai ter isso aqui é tanto, vai ter isso aqui é tanto. E eu Uhum. dizia sempre sim, Uhum. às vezes, até para não machucar a pessoa, porque aquela pessoa são pessoas que eu conheço ou não. Não, Uhum. tá bom, eu vou, né? Quanto é que é tanto? Ok. Aqui, deixa eu passar aqui o tweet. Não sei o que, tá bom. Quanto é que não, eu vou. Quer vender? Então, eu vou lá, compro. E eu Uhum. comecei, desses dias para cá, eu comecei a dizer uns não, Uhum. e até elas estão
eu vejo o rostinho dela se admirando dos Uhum. meus nãos. Uhum. E eu já disse não já para umas 5 coisas, Uhum. e eu me sinto bem agora quando eu digo não. Uau. Porque eu tenho que fazer uma coisa que me beneficia também, não só beneficia outra pessoa. Sim. Né? E isso eu tô me sentindo assim, mais forte de dizer um não, de conversar com elas. E elas não, tipo assim, depois da minha conversa com elas, delas não, eu vejo que ela fica naquele momento ficar assustadinha, né? Uhum. Por me ter reagido assim, mas depois fica tudo numa boa, glórias a Deus. Eu tô me sentindo assim, Uhum. forte, com muitos planos, com muitos. Tá voltando muito em mim essa vontade empresarial, Uhum. muitas coisas passando pela minha cabeça. Nossa, está Uhum. sendo um turbulão de coisas, eu pensando Uhum. tanta coisa, Uhum. e eu estou me sentindo mais forte, né? Mais Ótimo. forte e arrodeada de pessoas que estão segurando na minha mão, Uhum. né? E eu creio também, tipo assim, esse livro também, assim, parece que me deixou assim mais forte, mais, sabe assim, mais levantada, mais positiva, mais dizer, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, sabe? Que ótimo. E tô com vários planos, né? Vários planos aí Uhum. também no Brasil com esse livro. Já hoje estava conversando com outra amiga aqui também, minha também, já outros planos também com ela. Eu digo, Uhum. meu Deus, né? Que Vai voltando ótimo. essa vontade empresarial dentro de mim de novo. E aqui outro plano também para outro negócio. Estou aqui com outra, Uhum. conversando Uhum. aqui com outra mina também. E Uhum. é isso. Que bom, que ótimo. É isso É, aí. É importante, a gente precisa começar a dar foco para as coisas, né? A escolher onde o olhar vai de maneira mais intencional, porque tudo é tempo, tudo é energia, então é importante fazer escolhas mais conscientes, né? Nessa primeira aula nós tínhamos a Tamira, mas ela não está aqui, e a Sandra, que também não está hoje. Então a gente vai ficar sem o compartilhar dessas nossas duas colegas. Na aula 2, vocês responderam algumas perguntas sobre 3 fatores. Preço, na verdade, peraí, deixa eu ver quem lembra. Quais foram esses fatores? Vocês tinham lá, a Val foi conduzindo em perguntas e vocês foram respondendo. Quem tem anotado aí, que pode dizer o que foi? Era o exercício do limiar. Você tá, você vai atravessar um limiar, você está ali uma linha que você precisa fazer uma escolha, definir um posicionamento, e era sobre 3 fatores. Cristina, pode falar. Preço, tempo e a identidade? Isso, exatamente. E aí a primeira pergunta era se você sabia, o que você sabia sobre precificação no mercado de terapia. Quem fez a pergunta sobre precificação no mercado de terapia? Quem deu um Google? Eu fiz. Tô passando Fez? aqui. E o que você descobriu? Deixa eu ver minhas anotações, onde é que tá. Eu acho que foi no computador. Uhum. Nem Quem sei mais onde que é que- falou que fez? Eu vi uma mãozinha levantando aqui. Eusita, você já tem a sua resposta, Eusita? O que você encontrou? Então, eu fiz, né, a pesquisa, Uhum. além do Google, eu fiz no Google, no GPT, Uhum. para confirmar se era o que eu estava entendendo. Uhum. E aí o preço, ele envolve todo o investimento aplicado aos custos, Uhum. faz uma soma do valor envolvido, daí divide por quanto tempo de trabalho vai ter o valor X. Uhum. E aí, esse valor é o valor da sessão. Uhum. Assim que faz o cálculo para ter o valor. Aí para cada um vai variar de acordo os custos, né? E quanto por cento ela quer acrescentar em cima daquele valor. É uma decisão particular. Isso. Foi isso que você entendeu. Uhum. E o mercado em si? Você chegou a ver, assim, parâmetros? De quanto se cobra, por quanto que se tem? Existe algum registro? No caso, eu não certifiquei se tem registro, mas na pesquisa que o Google GPT trouxe é que a média varia, né? De 50
até R$ 1.000, Uhum, né? Lá cita que tem profissionais que podem cobrar até R$ 1.000. Vai Uhum. depender da especialidade, todo uhum, o investimento que a pessoa faz, da sua autoridade, do seu posicionamento. Quanto mais você tem autoridade, mais você se sente confiante de fazer, de dar valor ao seu uhum. produto, né? Seu trabalho. Gerar valor para o consumidor. Uhum. Josilma, preparada? Nem sei onde é que o meu tá. Não achou? Não, Lembra de nem sei. alguma coisa? Joguei lá. Mas é isso aí mesmo que eu É isso digo, aí, por né? favor. Uhum, Vai depender da região, né? uhum, Às vezes a pessoa quer um preço, mas quem manda é o mercado, né? Quem uhum, dita é o mercado, às vezes. uhum. Tem tudo isso. Sobre tempo, alguém teve alguma percepção, teve alguma experiência que fez refletir melhor sobre tempo? Não só tempo de sessão, tempo de atendimento, mas sobre o valor do tempo em si. Alguém começou a olhar para si e perceber que alguma coisa na sua gestão de tempo está errada ou está certa? Olha, Eu, Pode falar, Josilma. eu sempre considero, eu dou valor no tempo mesmo que eu dou no dinheiro, Uhum, entendeu? Então, assim, eu sou um pouco rígida nesse aspecto. uhum, Então, eu sempre cobro do cliente, ele avisar antes, ou quando ele não avisa, eu dou aquela chamada, sabe? uhum, Ou se a pessoa, por exemplo, ele enrola muito, se percebe, ou tem vezes parece que não quer, eu sei lá, a gente, né, chama atenção, lembro da questão do tempo. Então, eu falo assim, olha, é, nós temos um tempo X, então, o seu interesse tem que ser voltado para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento, né? uhum, Isso, dá aquela chamada sempre. Lembro a pessoa da importância do tempo. uhum, uhum. Mas na sua gestão de tempo seu, pessoal, você tem uma percepção específica sobre tempo? Ou vamos voltar, vamos lá para a lista de valores e princípios. Qual que é o valor que você escolheu para tempo? Ah, não, eu Escolheria, não? Uhum, não cheguei a metrificar uhum. isso aí, não. Esse é um ponto, lógico que depois a gente vai trabalhar, mas eu quero deixar com vocês, para vocês aprenderem mais sobre tempo. Achem um livro que fale sobre tempo, gestão de tempo, energia, porque quando a gente não tem dinheiro, é todo recurso que a gente tem, né? Uhum, É todo correto. recurso que a gente tem. Então, definir os seus valores em relação a tempo, o que você acredita sobre tempo, como você usa o teu tempo, como você administra o seu tempo, como você permite que os outros interfiram no seu tempo, é extremamente importante. E principalmente, quanto tempo você deixa determinadas energias sugarem o seu tempo, gastarem o seu tempo, usarem o seu tempo, tá? Deixo como dica aí para vocês tirarem um tempo para pensar sobre o tempo. É uma temática bem importante, gente, bem Muito importante. importante. Uhum. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Sobre identidade? eu estava pensando nisso hoje, no meu tempo, porque na realidade eu não tenho tempo. E o tempo, Uhum. eu não sou dona do tempo, mas eu não tenho tempo. Então fica muita coisa a desejar. Na verdade, o que você não tem não é não ter tempo. A gestão do seu tempo está te desfavorecendo. As escolhas que você faz, né, ou que você é forçada a fazer, elas estão fazendo com que o seu tempo esteja se diluindo, possivelmente muito mais, e a gente já conversou sobre isso, né? Muito mais para o outro do que para você. Então, principalmente você, mas é importante que você comece a aprender um pouco sobre gestão de tempo, porque daí você aprender várias coisas. E o mais importante aqui é sempre a gente lembrar o seguinte,
Que nada muda fora se primeiro não mudar Dentro. dentro. Então, primeiro é entender o tempo dentro de você, para então depois você saber o porquê que está causando a ausência de tempo, ou desgaste de tempo, ou excesso de tempo, ou pouco tempo fora de você, fora do que está acontecendo, né, na sua vida. Sobre identidade, alguém pensou alguma coisa? Alguém teve uma percepção sobre a sua identidade que fez você fazer uma anotação no caderninho, ou conversar com alguém, falar alguma coisa? Não lembro. Não? Não anotaram nada no caderno? Não? Não revisaram essa parte? Você está falando da identidade terapêutica ou identidade pessoal? Identidade no geral, porque ali a gente fez perguntas sobre identidade terapêutica, mas como veio à tona a palavra identidade, o que acontece? Às vezes você começa a receber algum conteúdo que falou de identidade, ou alguém falou de identidade, ou seja, começa a circular o tema para você. Aconteceu alguma coisa para vocês? Vocês tiveram algum insight, alguma coisa assim? Para mim, sim, e muito. Até porque eu tenho lido muito a história, né, do livro, a minha história do livro, eu imprimi, então eu estou tentando me ver ali dentro dessa questão de identidade, porque o alinhamento que ele traz, que é a integridade, né, e tem a ver com identidade. E a identidade é quem eu sou, a minha essência, a minha origem. E eu tenho estudado bastante sobre esse assunto identidade. Então, eu já estou convicta de quem eu sou, e aí eu preciso trabalhar mais a identidade do negócio, no caso. Porque aí eu estava junto e misturado, sou terapeuta e dia a dia, né? Sim. E aí, como você trouxe que aqui é para crescimento do negócio, aí eu estou olhando para esse lado, porque eu não tinha isso, né? Eu até comentei com você que eu não tinha essa estrutura. É como se fosse só um ganha-pão. Se entrar, deu, tá bom. Então, tá tudo junto misturado. E agora eu estou olhando para a identidade do negócio. Então, a minha identidade pessoal tá ok, eu já sei quem eu sou, onde eu quero chegar, sei que eu posso tudo, né? Enfim. Então, estou tranquila quanto à identidade. Só preciso a aula que a gente teve sobre identidade lá com a Val, que ela fez o teste com a Sandra, né? Então, isso daí eu ainda preciso, eu estou trabalhando nisso. Ótimo. Cris, podemos deixar a Elis falar primeiro, depois você fala? Elis, pode falar. Não vou falar. A Elis não, a Elizabeth. É que eu confundi vocês duas. É só uma dúvida. Eusita comentou sobre já ter recebido a parte do livro. Já foi utilizada? É que quando eu fiz a leitura, a Eusita foi a única pessoa que pediu. Na hora eu peguei e mandei o link para ela. Falei, tá aqui, tá o link. Inclusive, se você quiser corrigir, me mandar alguma coisa, você manda. Aí depois ninguém pediu. Daí eu falei assim, não, vou deixar do jeito que ficou. Ninguém pediu. E a Eusita foi bem objetiva, assim, falou, você pode me dar a minha versão para eu dar uma olhada? Falei, posso? Curiosa. Eu achei um movimento interessante, assim. Eu falei, olha, que interessante. Realmente. Não é? É isso mesmo. Obrigada. Então tá bom, Elis. Cristina. Aqui as perguntas que tinha era a respeito do que está escrito na sua bio do Instagram hoje, né? Com relação à identidade. Então, eu fui, então, partir para o profissional, né? Que eu sempre coloco que eu sou uma terapeuta TRG e eu me sinto autorizada em dizer isso, não só ali no Instagram, como onde eu estiver. Às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é a sua profissão? Ou estamos conversando num evento social, pergunta, né? Alguma coisa, eu falo. Eu falo e tento vender meu peixinho ali. Tranquilamente, com segurança. Então eu falo, né, que é isso, e eu mantenho minha postura como terapeuta, daí nunca, pelo menos até agora, nunca passou nada negativo na minha mente de
falar o contrário, não dizer que sou. Uhum. Então, tá tranquilo com relação a isso. Uhum. Ótimo. E quando você fala que você é terapeuta, fala pra gente agora. Oi, e aí, o que você faz, Cristina? Eu falo, eu sou terapeuta TRG, você conhece? É Ah, terapia de reprocessamento generativo, ela é tão interessante, ela é um pouco diferente das convencionais, porque ela não é pautada em fala, e é tão interessante que ela vai puxar lá no seu inconsciente coisas que já aconteceu com você, enfim, aí eu vou falando. e o que a pessoa pergunta primeiro? Ela pergunta primeiro o preço, O preço. a maioria. E ela, e quando você fala o preço, você fala como? Você fala. Pergunta o preço. Então, algumas eu até falo ali, um momento que eu estou cobrando. Uhum. Algumas eu falo para falar no particular com elas, que eu gostaria até de repente, fazer um encontro gratuito para eu poder mostrar para ela como é que funciona na prática. E assim, quando eu mostro e eu dou o meu preço, a garantia da Aceitável. pessoa de aceitar é maior. Uhum. Exato. O terceiro exercício foi aquela linha. Vocês riscaram uma linha, eu fiz 4 perguntas, vocês foram colocando um ponto em cada uma das perguntas, em qualquer lugar, e escolheram um ponto. Uma pergunta era, e aí vocês colocaram a letra, né? A primeira vez que atendeu alguém, momento que duvidou de si mesma, a decisão que mudou sua prática e um elogio ou reconhecimento marcante. E aí vocês fizeram uma escolha entre A, D, P e E. Agora eu quero saber qual foi a escolha de vocês e por quê. E quando vocês fizeram essa escolha ali, aí vocês tinham que responder uma pergunta. O que você aprendeu sobre você nessa situação e qual a mensagem você levou desse momento? Então, diga qual você respondeu e diga o que você aprendeu sobre você nessa situação e qual a mensagem você levou desse momento. Vamos começar na ordem alfabética, Cristina. Volto de novo você. Eu escolhi, das letras, eu escolhi a letra F. Um elogio, né, o reconhecimento que eu recebi. Então, é o que veio na minha mente, né, porque quando eu atendi, desde a primeira vez, das primeiras vezes, né, não foram todas, né, mas que eu recebi um elogio de uma das minhas clientes e ela disse chorando, né, o quanto aquela terapia, aquela sessão estava mudando a vida dela, e salvou um casamento, né, que estava ali quase separando. E esse casamento, ela diz, né, você salvou meu casamento. Então, nesse momento eu me emocionei muito, eu fiquei muito feliz, e foi aquele momento que eu tive uma certeza que eu estava no lugar certo, que aquilo era para mim, que eu gostaria até de aprender mais a respeito, né? Foi uma validação, um elogio validou a tua escolha. Exato. Ótimo, obrigada. E só mais uma pergunta. Tá, você já falou o que você aprendeu, qual a mensagem você levou. Próximo, então, depois da Cristina, acho que é a Elis, né? Que na ordem alfabética. Elis. Agora vocês já vão sabendo a ordem alfabética de vocês, aí já vão ficando preparados. Próxima, Elis. Então, é quase a mesma coisa da Cris, né? Elogio? Porque eu achei isso muito interessante. Assim, um rapaz que eu atendi, e ele falou assim para mim, assim, eu vim aqui, mas eu achei que, não, mas agora eu tô vendo que vai mudar minha vida, que mudou minha vida. Então, isso eu achei muito de um jovem, né, um rapaz, chegar e falar, eu achei assim, bem impactante, sabe? Que ele chegou desacreditado. Vamos só voltar para a pergunta. Eu quero saber o que tinha dentro de você. O que você aprendeu sobre você nessa situação, que você recebeu o elogio? Eu aprendi que eu sou capaz, que eu consigo, né? Que dentro desse tempo de atendimento é sempre um aprendizado que eu tenho aprendido com cada cliente, cada pessoa que vem aqui com suas dores. Então, eu tenho aprendido muito. E então, isso
e deixou assim, com sentimento de capacidade. De capacidade, ótimo. Guardem bem essas palavras com as quais vocês estão se descrevendo agora, tá? Guardem bem as palavras que estão no vocabulário de vocês, porque isso é como vocês estão se vendo. Vocês vão chegar numa etapa diferente, vocês vão conseguir fazer uma comparação, tá? Então, vão guardando isso daí. Nada que vocês compartilham aqui é aleatório. Eusita. Foi a decisão. Uhum. Eu já trabalhei, né, como eu comentei contigo na história do livro, já fiz de quase um tudo. Uhum. E aí, quando eu comecei com a terapia, atender, aí várias vezes o meu companheiro, ele falou para mim desistir, Uhum. deixar isso para lá e procurar outra coisa, que não valia a pena, não. Uhum. Tipo assim, era como se fosse um esforço para nada. E de imediato, quando ele falou, a minha resposta foi não. Para todas as vezes que ele falou, eu falei que não. Porque, na verdade, foi o único trabalho que eu perseverei. Todos os outros eu ficava alguns meses. Assim, eu vou dizer que no ramo de vendas, eu trabalhei muito tempo, mas não especificamente no mesmo produto. Estava sempre saltando de uma coisa para outra. Uhum. E aí, com a terapia, vai fazer 3 anos. Mesmo que eu não evoluí financeiramente, a parte financeira, porque é os internos que precisam ser trabalhados. Mas eu permaneci constante. Todos os meses, eu nunca fiquei um mês, desde o primeiro dia que comecei a dizer assim, não tem cliente, não entrou nada. Olha aí, que ótimo. Então, eu decidi, disse não com convicção de que isso era o meu chamado. Ai, Na que verdade, lindo. até porque eu até contei num vídeo no Instagram que a TRG chegou para mim como resposta de uma oração, de uma súplica, na verdade, né? O meu desejo de ajudar Uhum. as pessoas na prática a lidar com as dores delas. Então, isso é o que queima no meu coração. Olha Então, aí. eu acredito que isso seja. Eu preciso sempre melhorar, tem, né? Mas eu acredito que alguma razão especial tem aí para mim nesse caminho. Perfeito. O que você aprendeu sobre você nessa situação foi que você encontrou o seu caminho, do qual você não nenhuma vez se sentiu vontade de sair, de desistir. Uma convicção interna da sua missão profissional, assim. Isso, o meu pensamento é de melhorar, crescer, estruturar. Uhum. Às vezes eu me perco, não saber como, a direção, sabe? Uhum. O que eu posso fazer? Mas o desejo é sempre de crescer. Uhum. E isso é motivo de minhas orações. Até que eu agradeço vocês, né? Vocês não entraram na minha vida por nada. Tenho certeza que foi a resposta a uma oração. Me manda as pessoas certas que vai segurar minha mão e levar para cima. Uau! Então, por isso que eu acreditei, eu disse, eu vou fazer parte dessa formação, porque eu já fiz, como todas aqui, muitos cursos, participo de muitas imersões, mas vocês vieram com uma proposta diferente. E aí eu me senti, por isso que eu falo, né, que foi uma resposta das minhas orações, porque está conduzindo, fazendo a gente olhar para dentro com calma, não está prometendo, né, milagres, mas é para a gente construir. Então, isso tocou muito em mim. E aí eu estou acreditando em vocês. E nós em você. E nós em você. Eusita também tem um Instagram sensacional, ela devia ficar gravando vídeo e falando e ensinando o tempo inteiro, porque ela é ótima nisso, e a gente vai cada vez mais, Eusita, te dar suporte e clareza e direção para você fazer e ter melhores e melhores resultados cada vez mais. Elizabeth, você é a próxima. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu não entendi com base em que eu respondo A, B, C ou D. Ah, tá, você não esteve nessa aula presencial, né? Não. É para você quer fazer agora, então?
Você risca uma linha, Luzinei também não estava, Luzinei está aqui com a gente agora, Luzinei, se quiser fazer o exercício, você faz uma linha reta e coloca um ponto em qualquer lugar, para cada uma das perguntas, não precisa ser um ponto em ordem. Onde você sentir que você quer colocar um ponto, você só coloca o ponto. E aí você coloca a letrinha ali só, uma letrinha em cima que eu vou dizer. Então, primeira vez que você atendeu alguém, coloca a letra A. Uhum. Momento em que você duvidou de si mesma, letra D. 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 Uhum. Uma decisão que mudou sua prática, letra P. P. Uhum. Um elogio ou reconhecimento marcante. Qual letra? E. E. Isso. Pronto. Aí agora, você olha para sua linha e escolhe uma das letras. Só escolhe e circula ela. E aí Pronto. responda para você mesmo. O que você aprendeu sobre você nessa situação? E qual a mensagem você leva desse momento? Isso eu fiz. Aí eu coloquei aqui. Quando eu decidi trabalhar como terapeuta, eu não entendia nada. Absolutamente nada sobre o assunto. Mesmo assim, eu resolvi estudar, primeiro, para não pensar na minha dor, que no caso foi a minha dor da perda. Segundo, porque eu não queria que as pessoas soubessem, aliás, eu queria que as pessoas soubessem o que eu estava descobrindo, ou seja, eu estava descobrindo a cura para aquela dor, eu estava descobrindo a minha liberdade para os meus traumas, e que a dor emocional, ela tem cura, e se a cura seria duradoura mesmo, ou se era só paliativa, como nas vezes anteriores, nas outras abordagens. E a mensagem que eu levei é que, realmente, mesmo ainda não tendo todas as experiências, né, peraí, que eu não estou entendendo a minha letra aqui. Mesmo não tendo todas as experiências que eu gostaria de ter, eu vejo que, mesmo sendo iniciante, eu faço muita gente crescer e se livrar de suas dores. Ou seja, não é que eu faça, eu acompanho, eu me expressei errado, né? Eu tenho conduzido, em muitas sessões de terapia, pessoas a sair de suas dores, da mesma forma que eu fui conduzida também. Então, confiança é o que eu estou ganhando, foi o que eu respondi. Então, é isso que você começa a sentir sobre você, confiança. Obrigada, Elizabeth. Lozinei, você consegue compartilhar a sua? Primeiro, eu quero saber quais são as questões que eu não peguei no início. Você começou a falar para a Elisa e eu não consegui copiar, só copiei a letra A, que é a primeira vez que eu atendi alguém. Certo. Então, a próxima é momento em que você duvidou de você mesma. Uma decisão que mudou sua prática. Espera, estou anotando. Coloca só o pontinho, não precisa escrever a frase, coloca, depois a gente manda lá no WhatsApp para você. Coloca só o pontinho. Mas para mim eu vou perguntar importante. E você já pensa, você quer, é isso, é só para a gente, porque já está dando o nosso horário, só para depois a gente manda o texto e você refaz o exercício, assiste a aula de novo e refaz. Aí você coloca a letrinha que a gente quer muito saber a sua opinião, qual foi das suas experiências. Então, a primeira vez que você letra C. Letra A, letra Sim, C, uma decisão que mudou sua prática? Letra B, momento em que eu duvidei de mim mesma. Letra C, qual é? Uma decisão que mudou sua prática. E a próxima, um elogio ou um reconhecimento marcante. Qual dos 4 você escolheria? Elogio o quê? Recebeu o reconhecimento marcante. Primeira vez que eu atendi alguém, momento em que eu duvidei de mim mesmo, decisão que mudou minha prática, elogio que recebi, reconhecimento marcante. Qual desses 4 fala mais forte no seu coração? Para você conversar sobre ele. Momento em que duvidou de si mesma? Sim. O que você aprendeu sobre você nessa situação? Nessa situação, eu aprendi que eu não posso... Eu estava pensando seriamente em desistir de tudo, que eu não estava encontrando sentido
continuar no trabalho que não via evolução. E aí o que eu aprendi é que eu não posso desistir. Se eu desistir desse trabalho, eu estarei desistindo de mim mesma, e eu não posso desistir. Se eu não desistir de coisas muito mais difíceis até agora, não dá para desistir mesmo. Que bom que você está aqui, então. Que bom. Pode Estou contar com a apostando gente. muito nessa mentoria. Pode contar com a gente, viu? Fica quietinha, mas nós estamos Amém. aqui. A gente está aqui para apoiar. Miriam Célia, qual você escolheu? Acho que foi o álbum, primeiro atendimento, né? Uhum. E o que você aprendeu sobre você mesma no seu primeiro atendimento? E quando eu comecei, né, quando eu fiz o curso, eu fiquei um pouco perdida, né? Eu disse, meu Deus, quem vai ser minha primeira cliente? Eu disse, e agora? Por onde eu vou começar, meu Deus? Então, você tinha uma amiga lá no Brasil, uma missionária. Então, eu falando para ela que tinha feito o curso e tudo, ela ficou interessada. Ela disse, mulher, pois eu vou ser sua primeira cliente. Aí eu fiquei tão feliz. E aí comecei, né, a fazer a terapia com ela e eu já conheci ela já há muito tempo, mas quando ela começou a contar a história dela, eu falei, meu Deus, né, me dê força e coragem, porque é minha primeira cliente, então você tem que saber como eu reagir sem chorar, e reagir como profissional, porque eu sou muito, as Emotiva? pessoas falam, eu tenho que me segurar. E ela contou coisas assim da vida dela que ela disse que nunca tinha contado para ninguém. E aquilo foi assim, foi muito forte, coisa assim, bastante bem privada mesmo, e ela confiou em mim, então eu me senti assim, uau, eu digo, minha primeira cliente, contando essas coisas assim, tão fortes, coisas que ela não contou para ninguém, tantos anos, e ela confiar em mim, então assim, é uma coisa assim, que eu me sinto muito feliz quando eu estou com uma cliente que ela disse que, poucos momentos que eu estou conversando com ela disse que eu passo para ela uma grande confiança, e ela diz assim, é como se você entrasse dentro de mim. Uau. E isso me sinto assim, nossa, eu fico muito feliz, né? Porque você ouve isso de uma cliente, e aí depois continuou com as outras clientes também, que todas falam assim. Eu fiz também, trabalhei com a menina também de 9 anos, e ela dizia para a mãe dela, mãe, a dona Miriam, ela entra dentro da gente. Eu não Uau. sei como explicar, mas ela entra dentro de mim, né? E é isso, essa palavra que as minhas clientes usam, e eu fico assim, muito, assim, me dá mais forças ainda, e de eu continuar, e dela, tipo assim, que a terapia, como se diz, você ensina e você aprende também com o seu cliente, né? Eu digo assim, como se fosse uma troca. É terapia com terapia. É como se diz, 10% do terapeuta e 90% do cliente, né? Que Eu ótimo. me sinto muito feliz por isso. Que frase marcante. Você já ter recebido esse feedback tão claro, né? A pessoa te vê já, ela te vê como uma figura, uma postura. E isso ajuda muito no posicionamento. Inclusive, eu até deixo também mais, anotem aí no caderno de vocês, que qual é a maneira que a cliente de vocês define, como é que ela vê você. Se ela te vê como uma confidente, uma conselheira, como nossa, como que diríamos que a Miriam é vista? Mas existem várias formas. As pessoas geralmente, elas sempre dizem, nossa, eu gosto de você, eu me sinto assim por causa disso. Ou então uma pessoa sempre traz recorrente. Observem na prática de vocês, se as pessoas, se elas quando chegam, elas são mais de contar tudo, se sentir amiga, ou então aquela coisa mais conselheira, mais me fala o que eu faço, me diz o que eu faço nesse sentido, porque eu sei que existe um momento de técnica e existe um momento terapeuta-cliente, né? Aquele momento ali que você está ou quebrando gelo ou fazendo fim de sessão, então é nesse momento que eu quero que vocês anotem como é que os clientes se referem a vocês, qual é o retorno que ele dá para você, como ele te nomeia, qual que é a frase, como a da Miriam que ela disse, parece que ela entra dentro de mim. Então, anotem isso sobre vocês, porque vocês vão poder usar isso na comunicação e no posicionamento de vocês. Eusita, pode falar. Hoje eu atendi uma cliente, aí como você falou, né, eu lembrei.
ela falou assim, ela usou como ilustração, e como que ela fala para as pessoas, como ela fica após a sessão terapia. Aí ela veio contar a ilustração para mim, que é como se ela fosse a panela de pressão, tudo que está na cabeça dela fosse os alimentos, e aí o pito girando é o mundo. E aí, quando ela parece que vai explodir, eu chego e ligo o pito, e ela respira e senta aquele ali. Que legal. Só que daí foi interessante, porque eu concluí para ela falando assim, só que agora é você que tem que destampar a panela. Aí ela, verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí eu vou refletir em como é que eu vou arrancar a tampa. Que incrível isso, gente. Que incrível. Fantástico. Fantástico. É isso aí. O nosso exercício 5 foi sobre princípios e valores, e esse foi um exercício bem longo, e a gente vai precisar dele no decorrer das próximas aulas, então hoje eu ainda não vou retomar ele. Eu vou retomar apenas como reflexão. Se vocês chegaram a perceber que essas 5 áreas que nós escolhemos aqui, saúde, dinheiro, trabalho, relacionamento e espiritualidade, vocês já têm a percepção de que quando vocês fazem escolhas, se no dia a dia de vocês estão tomando cuidado com essas 5 áreas. Lá, quem comprou as ferramentas de desenvolvimento pessoal com a Val, há uns meses atrás, ela aplicou uma ferramenta que ela fazia a roda da vida, não é, Val? Você fez? E a Josilma, que participou... teve a roda da vida, teve a roda da blindagem da mente, que é uma ferramenta sensacional. Isso, a Eusita está mostrando ali. Exato. Eu tenho a roda da vida, tenho a roda financeira, tem um monte de rodas. Isso. Depois a gente vai voltar, vai ter um momento que a gente vai aplicar uma ferramenta, não exatamente essa, semelhante a essa, e a gente vai decidir aqui. Mas vocês percebem que essas são as 5 principais da nossa vida? Porque existem mais de 5, né? E aí que a gente vai refletir sempre as 5, como é que elas impactam as escolhas que vocês fazem. Então, vocês chegaram a responder o que é que vocês sentem sobre isso em relação a cada uma das áreas e a palavra que vocês escolheram, o valor? Vocês chegaram a perceber durante a semana que houve um momento em que vocês foram tomar uma decisão, porém feria um desses princípios, o valor que vocês defendiam, que vocês acreditam, e aí vocês chegaram a repensar o que estavam, a pensar sobre o assunto, ou dizer um não, ou mudar de ideia, ou refazer algo? Alguém teve alguma experiência em relação a princípios e valores? Eu, no sentido de que eu coloquei no trabalho, né, o impacto e o reconhecimento. Só que aí eu estou reavaliando essa questão de reconhecimento, porque eu estava muito voltada pela essa busca de reconhecimento que eu não tive, né, durante toda a minha vida, e aí eu percebi que esse reconhecimento por trabalho não é exatamente o que eu quero, então eu dei até que uma pausa nas minhas divulgações nas redes, porque eu quero voltar de outro jeito. Então, eu não quero mais ser reconhecida pelo que eu sentia, a falta que eu sentia do externo. Certo. Eu quero voltar com posicionamento para ser reconhecida pela qualidade do meu trabalho, do poder que o conhecimento que eu tenho vai impactar a vida das pessoas. Você quer dizer que quando você se movia por reconhecimento, era porque você queria ter o reconhecimento que você não teve, e agora você quer se mover por outro valor? Isso, o valor pelo impacto que o meu trabalho vai gerar na vida do outro, e não porque eu sentia falta. Que mudou foi só a sua energia. De ser vista, entendeu? Então, eu não preciso mais ser vista, me sentir amada pelos outros, que era isso que eu estava buscando. E agora eu quero ser reconhecida, sim, pelo trabalho, mas pela geração de valor na vida do outro. E aí eu quero colocar isso nas minhas conversas, mas eu ainda estou em construção, porque é uma mudança, né? Fantástico, fantástico. Mas a gente já vai chegar aí, você vai conseguir. Só a tua percepção é o maior ganho que existe aqui.
porque é para você. Só a tua mudança de percepção, assim, de, epa, peraí, eu escolhi esse valor antes porque foi quando eu não tinha, mas agora não precisa ser por isso. Por quê? Porque se o reconhecimento não vir, ou se ele demorar, ou se ele vir expresso de uma maneira que você não percebe, aí você vai ficar desmotivada? Não, né? Então, e ficaria se você se deixasse levar pela experiência anterior. Que incrível. Obrigada, Zita. Parabéns. Pessoal, então assim, hoje era basicamente para ouvir vocês, da minha parte, e nós até poderíamos fazer mais um exercício, seria o exercício 5 para fechar esse módulo. Mas eu preciso que a gente tenha um tempo aqui com a nossa Val Rocha, porque ela também tem o olhar dela sobre esses exercícios, sobre as falas de vocês, e sobre ela também, né, os exercícios que ela também fez, os amadurecimentos que ela teve. Então, agora eu passo a palavra para ela, e na próxima aula, a gente vai, então, fazer um dossiê de vocês, de quem é que vocês querem ser, e aí onde é que vocês estão, com base nessas respostas que vocês deram, quem você é hoje, quem você precisa ser, onde você precisa estar, o que é inegociável para você, e se você fizer isso, quem você vai se tornar. E aí a gente vai fazer esse plano de ação. Com esse plano de ação, que é aquela tal estrutura que vocês estavam desejando tanto do início, é que a gente vai fazer o plano de ação, que daí vai ser a estrutura de vocês. Então, como vão se posicionar, sobre o que vão falar, como vão se apresentar, quanto vão cobrar, que tipo de cliente vão atender, tudo isso a gente vai fazer daí depois que nós fizermos o dossiê. Então vai mais uma aula para fazer o dossiê, e aí a partir do dossiê a gente faz o plano de ação, e a partir do plano de ação aí a gente vai acompanhando vocês nas ações. E aí continuamos fazendo as entregas de conteúdo em todas as áreas da formação, mas aí vocês vão ter um plano de ação. Então, quando vocês irem fazer uma pergunta, quando vocês virem pedir para a gente olhar um vídeo, vai ser especificamente para o objetivo. Então, a gente consegue ajudar. Então, a gente consegue fazer uma aula só de tira dúvidas, uma imersão para reforçar algum conteúdo, ou só para fazer avaliação de estratégia. Aí a gente consegue ajudar, porque daí a gente sabe exatamente quem você é, quem você precisa se tornar, o que é que você precisa fazer, e aí se eu tiver que olhar um vídeo, eu sei que eu estou olhando um vídeo para o objetivo específico, tá? Então vai ajudar bastante. Val, a palavra é sua, e aí eu vou me desconectar aqui, mas eu vou estar ouvindo vocês, e aí em seguida a gente encerra essa aula, e vocês vão receber um link novo para a aula da Juliana, tá? Obrigada. Obrigada a todos pela participação. Agora é com a Val. Obrigada a você, Miriam. Boa noite, gente. Olha, tô até com o coração, assim, acelerado para falar com vocês. Lá no começo, né, quando a gente começou aqui conversando, eu falei para vocês ficarem atentos, porque coisas acontecem, né? Durante esse processo de construção do livro. E eu olho para o rosto de vocês e eu vejo as coisas acontecendo só de olhar no rosto de vocês. Está muito claro que tem algo acontecendo. E até o dia do lançamento, é uma coisa que ela vai se fortalecendo. E o lançamento, ele chega assim como aquela coroa, sabe? Que vem para coroar todo esse momento que a gente está construindo aqui. A minha cabeça, esses últimos dias, ela tem estado muito em torno do lançamento, em torno do evento, né? E como que a gente vai juntos fazer esse momento acontecer, mas principalmente em tudo que eu quero que vocês realmente sintam, que está sendo preparado especialmente para vocês nesse dia. Porque é o dia de vocês, né? É o dia de vocês como terapeutas e coautores da própria história de vocês. E essas histórias com impacto de vida. Eu tive a experiência, né, de me identificar como uma pessoa que seria promotora de
de mudança, onde eu passasse, antes mesmo de eu ter contato com a TRG. Eu só não sabia o como, porque eu estava toda traumatizada, toda, vamos falar assim, o português bem claro, eu estava muito ferrada. E aí, como eu não conhecia ainda a TRG, eu não sabia o como, né? Eu já sabia que, através de mim, muita coisa aconteceria, mas eu não tinha o como, e eu não tinha nenhuma visão de como isso ia acontecer. Então, definitivamente, a TRG, ela foi um divisor de águas para esse como que o meu coração já sabia que ia acontecer. Mas quando eu digo para vocês que coisas acontecem, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu, que eu não poderia, né, deixar de compartilhar isso com vocês, porque é algo muito especial. O ano passado, 2025, eu tive a oportunidade de entrar numa formação de pós-graduação na área de medicina integrativa. E o motivo pelo qual eu fui parar dentro dessa pós-graduação foi buscando respostas para o diagnóstico que eu tinha recebido de autismo, TDAH, e como tratar isso de uma forma mais integrativa e não tomando tanta medicação, ou coisas assim, tanto para mim quanto para o meu filho. Daí eu comecei a adentrar em congressos e participar de congressos. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês uma vulnerabilidade em relação a isso, tá? Cheguei em alguns congressos da medicina integrativa, e quando a gente está falando de medicina integrativa, quem está nesses congressos? Médicos, dentistas, enfermeiros de grande porte, enfermeiros que já têm até clínica própria, já atuam na área de medicina integrativa, e eu me olhava no meio daquelas pessoas assim, e eu pensava, né, eu preciso aprender alguma coisa com essa experiência, porque, gente, era constrangedor. Você chega nesse ambiente, a sua roupa não orna, o seu corpo não orna, você em si não orna com aquele ambiente. A gente está falando de um ambiente AA, que normalmente trabalha para o público AA, porque a medicina integrativa, ela é uma medicina que, infelizmente, ela não é acessível para todos. É um serviço caro, principalmente no nosso país hoje, com a moeda que a gente tem. Então, muitas vezes, eu me sentia ali deslocada naquele ambiente, eu ainda não tinha um vocabulário para falar com aquelas pessoas, meu vocabulário era baixo em relação à área da saúde, da medicina e tudo mais. Muitas vezes eu fiquei deslocada, mas eu nunca deixei de ir. Eu sabia que eu tinha alguma coisa para aprender ali, e ainda tenho. O aprendizado ainda não acabou. Mas eu quero falar que mesmo em meio a essa situação, eu conheci muita gente, tá? Eu nunca deixei de me permitir de conhecer pessoas. Em 2016, eu aprendi uma coisa em uma formação que eu fiz, que você está a 5 pessoas da pessoa que vai abrir uma porta que vai mudar a sua vida. Isso é fato para qualquer pessoa. Você está a 5 pessoas de uma pessoa que vai abrir uma porta e mudar a sua vida. Então, o tempo todo você tem que estar atenta às pessoas que te rodeiam e aos ambientes que você está. Naquele ambiente eu estava atenta, deslocada, me sentindo um peixinho fora d'água, muitas vezes me senti constrangida, porque às vezes num ambiente onde tinha, vamos lá, 500 pessoas, tinha eu e mais uma ou duas com um corpo em obesidade. Tá? Então, às vezes era bem constrangedor, assim, nesse sentido. Tive a oportunidade de conhecer a doutora Fernanda Ben. Ela é coordenadora da pós-graduação, a qual eu me matriculei. Ela também é dona de uma farmácia de manipulação na área de suplementos, ela faz muitos suplementos, e também ela faz os suplementos dela são frequenciados, tudo que ela vende de suplemento tem frequência, tá? Tanto que a farmácia dela se chama Farma Quântica. A doutora Fernanda Ben é uma pessoa, assim, fora da curva de uma pessoa de um coração
incrível. E todas as vezes que eu encontrei com a doutora Fernanda Bem nos eventos, quando eu chegava perto dela, porque ela não nega um abraço para ninguém, tá? Uma foto, um sorriso. E todas as vezes que eu chegava perto da doutora Fernanda Bem para tirar uma foto, para dar um abraço, ela como minha professora na pós-graduação, eu chorava compulsivamente. Era constrangedor. Mas eu tocava nela e eu chorava compulsivamente. Para mim era meio incógnito, né? Isso parecia uma coisa assim de fã desnaturada, sabe? Mas tinha uma conexão ali. Tinha uma conexão que eu não sabia explicar naquele momento. A Miriam me mandou uma mensagem essa semana e a Miriam me disse, Val, cadê o prefácio? Porque eu convidei a doutora Fernanda Bem para escrever o prefácio no livro 2. E a gente não conseguiu se conectar nesse tempo todo. E aí eu encontrei com ela em um congresso em abril deste ano e eu convidei de novo. Eu falei, nós vamos lançar outro livro. O 2 já foi, mas o 3 vem aí. E ela falou, claro. E aí ela pegou o marido dela e me passou o marido para encarregado de fazer essa ponte entre nós. É bem difícil falar com ela, tá, gente? E desde lá até aqui, venho tentando falar com a doutora Fernanda e não consegui. E essa semana, quando a Miriam me mandou, falou, cadê o prefácio da doutora? Aí eu falei, não tem. E aí a Miriam falou, você escreve? Então eu falei, tá. Quando eu desliguei o telefone, meu coração gritou. Tenta mais uma vez, mas agora não manda mensagem, liga. Aí eu liguei pro marido dela e na hora que ele atendeu, ele já do outro lado, o marido dela, ele é europeu, então ele fala bem brasileiro, meu português ele fala bem ruim, e aí ele falava para ela, é do livro, é do livro? E aí ela começou a conversar comigo, ela falou, não, peraí, vamos parar tudo agora, vamos conectar. E eu preciso me conectar com você, com a energia desse livro, para entender o que eu posso contribuir. E eu fiquei umas 2 horas com a doutora Fernanda no telefone, e ali teve uma conexão, assim, a nossa história se cruza, ela se bate, foi, assim, muito forte a conexão, por isso que eu chorava tanto quando eu encontrava ela. E enquanto ela me contava da história dela ali, de uma forma muito confidente, quando eu via quanta conexão tinha entre as nossas histórias, eu só conseguia chorar, porque eu estava entendendo a conexão que teve ali entre nós. A doutora Fernanda escreveu o nosso prefácio. Eu só queria compartilhar quando esse prefácio estivesse na nossa mão, e hoje ela enviou o prefácio para a gente, e foi incrível. É difícil falar com ela, é difícil acessar a doutora Fernanda, só que ela disse que se estiver em São Paulo, ela vai no nosso lançamento. E isso vai ser incrível. Dei uma busca aí no Instagram, Instituto Fernanda Bem e Doutora Fernanda Bem. Vocês vão encontrar o instituto dela, uma loira linda. E ficou incrível a contribuição dela no prefácio. Ter a contribuição dela na posição onde ela está para o nosso livro vai ser algo fantástico. Eu estou muito, muito, muito feliz. Tá? Isso eu quero que vocês entendam que isso nos coloca numa posição muito interessante. Nós temos uma pessoa de peso da área integrativa no prefácio do nosso livro. Tem mais. A doutora Fernanda vai fazer um congresso de clínicas, aqueles congressos que eu me sentia tão deslocada, sabe? Em novembro, e ela me disse que vai disponibilizar um local para a gente montar a nossa mesa, para expor os nossos livros.
e vender no Congresso de Clínicas. Inclusive, que para quem tiver interesse, ela disponibilizará um convite para que todos os coautores estejam no Congresso. Na sessão passada, eu acho que vocês se lembram que eu disse para vocês que a quantidade de cursos que eu já fiz me colocaria numa postura de cobrar uma sessão para um público que eu ainda não pude acessar, né? Nós vamos expor para o público, para esse público. Ela vai fazer a palestra dela do Congresso de Clínicas em cima do prefácio, para dar visibilidade ao nosso livro. Gente, eu não pedi nada disso para ela. Eu só queria um prefácio. Eu disse para vocês que coisas acontecem. Quando a gente se movimenta no caminho certo, coisas acontecem. E muitas vezes isso acontece e perde o controle. E o que está acontecendo aqui, que eu estou contando para vocês, saiu do controle. Eu só queria o prefácio. O prefácio são 2 ou 3 páginas. Mas quando a gente está caminhando no caminho certo, coisas acontecem. Nos outros 2 livros eu também vi coisas acontecerem. Mas, infelizmente, lá teve algumas situações que nos desviou do propósito. E aqui nós estamos muito alinhadas. Nós estamos muito bem assessoradas. E a gente está indo muito na direção certa, na velocidade certa. A gente não está indo devagar e nem estamos indo rápido demais. A gente está indo na direção certa, na velocidade que a gente dá conta nesse momento. Então, o que eu quero dividir com vocês é isso. Que assim como eu disse para vocês ficarem atentos que coisas acontecem, aconteceu algo incrível. E isso nos coloca agora numa posição bastante interessante para um público novo. Para um público novo, onde a TRG, ela ainda está pouco acessível e precisa ficar mais. Antes da doutora Fernanda Bem, até no livro 2, quem estava dentro do grupo com a gente era uma outra médica. Essa médica, ela foi minha médica, ela me atendeu em algumas consultas, integrativa também, e a doutora Lilian, ela era terapeuta TRG. E eu digo era porque no processo que a doutora Lilian estava ali se preparando para escrever o prefácio com a gente, ela veio a falecer. A doutora Lilian, ela foi por 12 anos a médica prescritora da farmácia da doutora Fernanda Bem. Elas tinham uma ligação muito forte. E quando eu falei para a doutora Fernanda que a doutora Lilian estava dentro do grupo, que ela escreveria o nosso prefácio, ela ficou ainda mais interessada, porque a doutora Fernanda Bem, ela teve contato com a TRG a partir da doutora Lilian, tá? A doutora Lilian, como médica, aplicou algumas sessões de TRG na doutora Fernanda. Só que elas pararam no caminho por causa da agenda da doutora Fernanda e tudo mais. E agora quem está atendendo a doutora Fernanda sou eu. Eu só queria um prefácio. Então, o que eu digo para vocês assim, ó, o que eu fiz, gente? No Congresso de Clínicas do ano passado, enquanto todo mundo estava saindo do auditório para ir almoçar, eu encarei uma fila, eu fiquei mais de 1 hora nessa fila para conseguir dar um abraço e tirar uma foto com a doutora Fernanda. E nesse abraço e nessa foto foi o dia onde eu tive a ousadia de falar para ela: eu ajudo pessoas a escrever livros e eu gostaria que você escrevesse um prefácio. Sejam ousados. Eu não tinha a menor chance, mas eu fui ousada.
Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês uma foto. Nesse dia, ela estava nesse congresso e ela estava com uma roupa muito linda. E ela tinha asas na roupa. E aí ela pegou uma parte da asa dela e colocou em cima de mim. E ela falou assim: isso aqui é para te abençoar. Você nunca vai esquecer. Você vai ter muita sorte a partir de agora. E eu tenho essa foto guardada com muito carinho. Então, é isso que eu tenho para dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Sejam ousadas, sejam confiantes naquilo que vocês carregam. A gente está fazendo aqui um dossiê sobre vocês. Sejam confiantes naquilo que vocês carregam. Eval, deixa eu só perguntar, esse congresso das clínicas é em qual estado? Cidade? Aqui em São Paulo, Elzita. Tá bom. É aqui em São Paulo. O ano passado, o congresso de clínicas foi 2 dias, foi sábado e domingo, o dia inteiro, tá? Esse ano ainda não sei como é que vai ser a estrutura, mas já fica aqui, para que vocês preparem o coração, tá? E é isso. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Feliz? Parabéns, Val, muito obrigada por compartilhar com nós, né, esse momento memorável, e eu tenho a dizer só uma coisa. Yes! Eu também fiquei muito contente, viu, Val? Porque esse assunto É maravilhoso. me interessa muito, saúde integrativa. Estou sempre ligada. E quando vocês caírem dentro de um congresso de integrativa e vocês veem, ouvirem o que acontece ali, praticamente o congresso da integrativa, ele traz tudo que nós assistimos ali dentro do documentário que o Jair pede para a gente assistir. Me fugiu o nome do documentário agora, se alguém lembrar aí me ajuda. Marco da Loucura. O Marketing da Loucura. Sorriam, vocês estão sendo fotografadas. Cadê a Miriam para sair na foto, gente? Miriam, cadê você? Deve estar jantando. Miriam, você vai aparecer para a foto? Não, né? Acho que ela está jantando. É isso, meninas. Eu estou muito feliz em compartilhar isso com vocês. As coisas vão continuar acontecendo. Eu creio, em nome de Jesus. Está feito, já é. Já é. Oi, finalizamos? Finalizamos. Você vai aparecer para a foto? Peraí. Val, a foto lá no fundo não está estranha? Aquela luz? Não. Hoje não, tá, Cris? Hoje tá tranquilo. Prontinho. Excelente, meninas. Até mais. Até a próxima. Vou mandar Até. o link lá. Tchau. Obrigada. Tchau. A Ju já tá me ligando aqui. Tá. Oi, Ju.